dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na TV Passo Fundo no nosso programa Saúde, toda semana trazendo muitas informações para a vida de todos. Antes de começar o papo de hoje, eu vou aos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, VIT, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Agora eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje, que vocês já conhecem, mas a gente vai falar hoje sobre odontologia no geral, do trabalho que elas fazem e dicas que são muito importantes. Hoje eu estou com a Letícia Canabarro e também com a Bruna Fior. Hoje a gente vai falar sobre algo que eu gosto muito. Primeiro, sobre clareamento, não é, doutora? Isso aí, hoje a gente vai falar sobre clareamento dental. Como que ele funciona, quais são as técnicas. Nós vamos falar também sobre alguns mitos e verdades do clareamento dental e sobre as facetas. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre como funciona o clareamento dental. Eu não sei se todo mundo sabe, eu acredito que não, mas o dente ele tem duas camadas. A camada de fora, que a gente enxerga, que é a camada de esmalte, e a de dentro, que é a de dentina. Então, como que funciona o clareamento? Ele é uma união de ácidos, né, que a gente faz para remover os pigmentos de dentro dessa camada que a gente não enxerga. A camada de fora, ela tem uns tubinhos que a gente não vê. E aí o clareamento entra dentro desses tubinhos e quebra as moléculas de pigmento que ficam internamente. Como se fossem poros? Isso, como se fossem poros, canaizinhos, né? E o ácido vai entrar ali e vai remover esses pigmentos. E aí o dente vai ficar mais claro. Porque a gente pensa que é o lado de fora, assim que a gente clareia, então é de dentro para fora o processo. Dentro para fora o processo. Nossa, não imaginava. E a gente vai falar hoje sobre mitos, verdades, mentiras, muito mentirosas que a gente vê vendendo, desculpa a redundância, mas que a gente vê vendendo na internet. Mas antes eu queria fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Sempre foi muito cara a questão de clareamento. Hoje eu sei que tem várias possibilidades de clareamento, não é? Sim, nós temos várias possibilidades. Nós temos duas, na verdade. A gente tem o clareamento de moldeiras, que é aquela que a gente usa a plaquinha e o gelzinho a gente passa e usa em casa. E nós temos o clareamento a laser, que nós fizemos lá no Ortodentes, que a gente usa o laser junto com o gel, que ele acaba potencializando o clareamento, potencializando o efeito do clareamento. As pessoas podem optar o formato do clareamento ou vocês indicam porque alguns não fazem o mesmo efeito? Sim, a gente indica geralmente quando o paciente tem os dentes muito amarelados, a gente pode fazer um tratamento combinado, né? Que às vezes não funciona só o a laser, então a gente combina o laser com as plaquinhas, né? Trazendo um resultado melhor. Quando o paciente tem aquelas retrações gengivais também, sabe, que tem muita sensibilidade, no consultório a gente consegue controlar isso, a gente consegue controlar melhor essa sensibilidade, né? Então a gente indica para os pacientes mais sensíveis o clareamento de consultório mesmo, que a gente faz toda uma barreira ali na retração gengival e o paciente não sente sensibilidade com o gel naquele momento. Vocês duas são da equipe da Ortodentes ali do Passo Fundo Shopping. Isso mesmo. E tem um anúncio muito bacana que a gente pode clarear os dentes em 45 minutos. Qual é as técnicas? Eu tenho que fazer uma limpeza antes? Como é que é? Então, a nossa técnica do clareamento em 45 minutos lá, o paciente vem, a gente faz avaliação, né, que a gente não faz nenhum tratamento sem avaliação prévia. O paciente vem, faz avaliação, a gente faz uma profilaxia, que chama, né, que é uma limpeza da superfície dentária para tirar toda a placa. É feito essa limpeza. Isso, a gente faz a limpeza. Tô no shopping, quero fazer a limpeza. Tem a limpeza antes, não é feito o clareamento antes de fazer a limpeza. Sim, a gente não pode fazer o clareamento em cima da sujidade do dente, né? Então a gente faz essa limpeza com a pasta profilática, que a gente chama, é aquela escovinha. E aí, após isso, a gente vai começar o clareamento do dente. E aí, em 45 minutos, a gente consegue esse primeiro resultado já. Quem já tem o dente mais claro, então... Na primeira sessão já vai estar amando.
Ótimo. Então eu entendo, porque algumas pessoas têm uma manchinha no dente, é de dentro para fora a manchinha, a gente acha que é fora. Algumas manchas são extrínsecas, né? E algumas outras são intrínsecas dentro do dente. Essas extrínsecas a gente remove com a profilaxia, com a limpeza, mas as intrínsecas aí só com clareamento mesmo. A doutora Bruna tá mais quietinha porque ela vai entrar com as facetas depois e depois vai explicar resinas e tudo mais que a gente pode colocar também para esses problemas, não é? Claro, com Não, eu tô ficando ótima já em dente, eu já tô aprendendo tudo, é uma coisa que eu gosto, porque para mim com certeza, eu tenho esses dentinhos pequenos, para mim com certeza os dentes são importantes, porque a gente pode estar bem bonita no cabelo e na pele, daí abre o sorriso tá meio banguela, meio feio. O sorriso é a primeira coisa que chama atenção quando a gente olha para alguém, né? E aí depois a gente vai olhar olhos e rosto e face, né, no caso. Mas os dentes é a porta de entrada. Mito! Mito, eu já tava aqui preparando um mito pra mim falar. Isso, porque a gente vai falar. Agora no final do primeiro bloco e segundo a gente vai falar mito, vai mostrar casos bem divertidos aí pra gente ver as modificações. Muitas pessoas têm essa dúvida se o clareamento dental ele danifica os dentes, né? Mas o clareamento dental, ele não danifica a estrutura dentária, né? Ele, claro, pode ficar mais sensível depois do tratamento, porque o que acontece? Esses canaizinhos ficam abertos, então o dente ele fica um pouco mais sensível, né? Mas somente isso, a gente não vai desgastar o dente, o gel não vai causar abrasão no dente, nada. Porque pessoas antigas, assim como eu, pensam assim, esses produtos estragam o esmalte do dente, porque a gente só lembra disso desde pequeno, né? Então, mexe com esmalte até onde? O que é o esmalte do dente, hein, senhoras dentistas? O esmalte é essa camada que a gente vê por fora, que eu comentei que tem os canaizinhos que entram pra dentro do dente. A gente pensa que é o brilho do dente. O esmalte, ele já é uma parte mais inorgânica do dente, né? A composição dele já é mais inorgânica, né? São minerais, fosfato, cálcio, né? E tudo isso forma hidroxiapatita. Então, a dentina, ela já tem mais a parte orgânica, tem prolongamentos do nervo, por isso que a gente também tem mais sensibilidade, né? Nessa camada. Daqui uns minutinhos a gente vai responder completo e com exemplos que a gente tem para separar para vocês mais sobre o clareamento, e tem facetas ainda aí. Fica aí. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vitai Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia.
bloco do programa Saúde sempre traz muitos exemplos. E como a gente está hoje com 2 dentistas aqui, com a Letícia Canabarro e com a Bruna Fior, a gente estava falando sobre clareamento e iniciou a questão de mitos. Um mito sobre a questão de se o clareamento traz problemas, sensibilidades e muito mais para os dentes. Estragam os dentes? Não, como a gente havia falado ali no bloco anterior, não estragam os dentes, né? E eu vou falar também sobre outro mito, que é se as restaurações mudam de cor, né? As restaurações não mudam de cor, porque o material restaurador, ele não tem a capacidade de alterar a cor. Então, se você fez um clareamento e você tinha uma restauração, vai ficar a cor diferente e você vai ter que trocar depois. Não tem jeito, né? Não troca de cor. E outro mito também muito interessante que as pessoas têm bastante dúvida é sobre os cremes dentais clareadores, né? Então, o que acontece? Eles não clareiam os dentes, então não comprem se vocês tiverem esse intuito, né? Eles causam uma abrasão no dente, na verdade. Que vem o whitening do lado, né? Esses sim estragam os dentes, porque eles têm micropartículas como se fosse uma areinha, sabe? E aí o que vai acontecer? Ele vai causar uma abrasão no dente, você vai escovar e ele vai como se fosse lixar o dente. A gente vê muitos famosos fazendo propagandas na internet de um potinho que vem com esse carvão, né? Sim, o carvão ativado também, gente, não adianta. A pessoa vai lá e mostra que é na hora que clareia. Sim. Aí a gente vê aqueles famosos com faceta, com lente, falando que é clareamento com carvão ativado, né? Não caiam nessa. Então, o clareamento mesmo em si, ele não vai ser causado com pasta clareadora, com carvão ativado. Visitem o seu dentista, muito importante, façam avaliação, conversem, tirem as dúvidas, que a gente tira todas as dúvidas dos nossos pacientes, conversa, explica, porque o tratamento mesmo para clarear os dentes é o clareamento com o ácido, não adianta. E esses clareamentos que tu compra e faz em casa podem manchar o dente, inclusive, ou não? Porque tu vai lá, utiliza, pode clarear uma parte e não clarear direito o resto do Tu diz aquele clareamento de moldeira? Isso. Não, aquele clareamento de moldeira, o maior problema que a gente tem é o paciente não saber manipular ali o gel, né? Colocar muito gel dentro da moldeira e acabar subindo um pouquinho pra gengiva. Bastante pra Isso. funcionar. Não é quantidade, né? Aí tem pacientes que colocam muito na moldeira e ele acaba subindo para a gengiva, aí acaba queimando a gengiva. E também tem pacientes que utilizam muito tempo, né, a moldeira, que também ela é utilizada 4 horas por dia só, a gente pode utilizar. Uma vez a gente dormia, né, com o clareador ali agindo, mas não, depois de 4 horas não vai ter mais eficácia, então... E a moldeira no formato dos dentes da pessoa mesmo, porque a gente vê nessas redes sociais também que tu pode comprar um clareador e que vem tipo umas chapinhas assim, e aí? Não, gente, aquele também não. Aquele é péssimo, porque o que vai acontecer? Eu acho que ele molha na água, né? Assim, na água quente, tu coloca e ele fala que faz a moldagem, né? Vocês já viram? Sim. Só que não, né? Porque ele não vai pegar a superfície do dente bem certinho. Ele vai ficar como se fosse aquela plaquinha assim de lutador, né? Que tu vai colocar assim, vai ficar solta. Então não adianta você colocar um gel ali, não vai nem encostar na superfície do dente. Então... E sem contar que é um gel meio clandestino, assim, não também, é nada, né, que tenha pesquisa científica, não tem base sólida para o seu uso, né? Então a gente não recomenda. E os alimentos? Fiz o clareamento, mancha dente algum alimento? Ou também podem dar dica, não fiz clareamento, mas tem alimentos que mancham, a gente não sabe. A gente sabe que a Coca-Cola mancha, sabe que os chás mancham, mas tem mais dicas de vocês, não tem? Temos as dicas também. Antes ali dos alimentos, a gente queria mostrar então a foto do clareamento que a gente tem. Ali vocês podem ver como os resultados são bons, são eficazes, né?
E conforme a gente estava falando ali dos alimentos, então todo mundo já... Mas antes eu vou fazer uma pergunta pra ti. Esse amarelo é amarelo feio ou é um amarelo natural de dente? Porque tem gente que diz assim, hoje a gente quer o dente branco, branco, branco. Mas qual é a cor natural do dente? Ela não é bem branco. Não é bem branco, né? O dente esse ali... dente não tá feio, tem regiões mais amarelas, né? A cor do dente, ele é natural, ele é um amarelado, né? Só que como hoje em dia, com a evolução dos produtos e a segurança toda que a gente tem, todo mundo quer ter o dente um pouquinho mais com claro, certeza, né? Então, harmônico também, as cores mais harmônicas. E querendo ou não, as partículas dos pigmentos, elas vão se unindo à matriz do dente. Então, se tem essa possibilidade de a gente ter um produto que vai lá e vai oxidar e quebrar essa partícula de pigmento e deixar o dente mais branco, né? É tudo de bom. Claro. E com segurança. E os alimentos? Então, o café, né, a gente sabe, todo mundo toma, né, é um alimento que mancha bastante os dentes. Vinho também, né? Vinho tinto. E também algumas frutas, como o açaí, né, o molho de tomate também. O açaí na hora que tu come, eu adoro açaí, meu filho adora açaí. O açaí na hora que tu come, tu já fica roxo ali, né? Sai com um sorriso... A questão desses alimentos, então eu não posso comer, né? Que nem, então eu não vou fazer o clareamento porque eu tomo café o dia inteiro. Não, você tem que fazer o clareamento, porque quanto mais tu deixar para fazer depois o clareamento, mais difícil vai ser clarear aquele dente, porque aí vai ser muitas partículas, né, para serem quebradas e oxidadas ali naquele processo químico. Depois de clarear muitos dias para voltar a se alimentar com o que não pode? Então, hoje a gente já tem muitas pesquisas que dizem que não, que você pode tomar o café, o vinho, o açaí, né? Depois que você fez o clareamento, não vai interferir. A questão é o tempo que você fica sem higienizar os dentes. Então, você fez o clareamento, né? Foi lá e tomou um copinho de café. Um chocolate. Esse chocolate em pó também mancha? Fazer um chocolatão de manhã? Sim. Tudo aquilo que é escuro e que pode manchar. Sim. De manhã tem gente que acorda e toma aquele Nescau, né? Que a gente diz de manhã cedo. E então essa parte da higiene, que ela é fundamental. Não ficar 6, 12 horas sem escovar os dentes após ingerir esses alimentos que pigmentam o dente. E a gente volta no próximo bloco, finalizando o segundo e trazendo facetas e muito mais com essas doutoras. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
seu programa Saúde. Eu sou Lívia Nondemacher, toda semana trazendo essas pautas que vocês na rua vêm trazendo pra gente, que é muito importante, e nos dando feedback, por isso que está um sucesso aqui na TV Passo Fundo. Hoje eu estou com as dentistas, falando de vários temas, né? Sim. Com as dentistas Letícia Canabarro e Bruna Fior. A gente falou sobre clareamento, falou sobre o que a gente pode ingerir ou não, mitos e verdades. E agora eu quero saber por quê, porque eu conversei nos bastidores, eu vou dividir com vocês. Por que eu tenho que fazer a limpeza e o clareamento dos dentes antes de colocar faceta ou resina? Por que se eu vou colocar algo que vai ficar branquinho já meu dente? Isso aí. Então, nós temos alguns pacientes que têm os dentes mais amarelados e justamente a intenção, né, de também renovar o seu sorriso é a questão da cor. E então, por que a gente pode fazer o clareamento e é recomendado, né, dependendo do caso, para que a resultante final do nosso trabalho, nessa questão da reflexão de luz, né? Porque a gente cimenta, então, a porcelana em cima do dente, ou a gente coloca uma resina, a resultante final da reflexão de cor e refração de cor, ela vai ser mais clara, né? Se a gente ter uma base clara também. Então, em alguns casos a gente consegue fazer o clareamento, outros não. Então, depende de cada caso, mas geralmente a gente faz o clareamento antes do trabalho estético, porque vai auxiliar, né, no resultado final. Interessante, eu jamais imaginaria que teria, sim, fazer uma limpeza, tudo que vocês precisam fazer, ok. Mas tu clarear o dente para colocar faceta, eu não imaginava. E quando eu não fiz essa pergunta em off, eu vou fazer agora para vocês. Começou o Big Brother, a gente viu, a primeira semana já mostraram um festival de dentes super brancos, tamanhos diferentes e tal. Chamou a atenção a brancura exagerada. Sim. As pessoas pedem, vocês fazem? Como é que é a orientação? A orientação é seguir o que o paciente deseja, né? Mas a gente sempre orienta, né? Então, a gente tem a escala de cores, a gente conversa, tem os casos que a gente fez e mostra para o paciente, ó, esse paciente escolheu tal cor, esse outro, né, aquela, porque eles têm que ter noção do resultado final daquele trabalho, porque se ficar um branco giz, pode ficar artificial, né, o sorriso, como de muitos jogadores de futebol, que foi muito discutido na internet, né, também sobre esses casos. Então, a gente sempre aconselha o paciente, né, essa cor ela fica bonita, um branco bonito e natural. Mas se o paciente, não, eu quero mais branco que você tiver, beleza, a gente faz. Fiz o clareamento, coloquei facetas ou resinas, como a gente vai ver aqui exemplos que a gente já está mostrando. A pergunta é a seguinte, para manter, agora eu coloquei faceta e resina, posso tomar café à vontade, comer chocolate à vontade, abusar, que ela vai sempre ficar branca, como é que é? Isso. Então, nós temos esse caso do vídeo que a gente fez as facetas superiores e na arcada superior e na arcada inferior de resina composta, e nós temos mais um caso, pode passar, esse caso também fizemos faceta de resina. E diminuiu o tamanho do dente também, né? Que eles estavam bem desproporcionais ali E são bonitos os dentes, olha como melhorou. O dente dele já era bonito, ficou mais claro e mais... essa paciente, uma paciente, né, muito elegante e assim bonita, mas aqueles dentes que ela tinha, aquele formato não tava legal e chamava muita atenção no sorriso dela. Então ela queria mudar, e aí nós fizemos as facetas e, gente, assim, ó, deu o tchan que faltava pra aquela beleza dela. Eu acho que modelou, eu acho que isso é importante para não mudar também a personalidade da pessoa, porque ela coloca ali o perfil dela. O dente é como ela nasceu e como ela é. Então, melhorar, não ficar com as pastilhas
pontilhas que a gente diz com os flats, né? Que a gente vê que às vezes até o material, eu não sei, tem diferença de fazer ele mais grossinho, mais fininho? Sim, tem sim. Porque às vezes parece que fica muito exagerado, assim, pra fora da boca até, não é? É que tudo é questão do formato, né? Então a gente tem aquele formato que as mulheres já é um dente mais delicado, com mais graciosidade, né? O homem, ele já tem os ângulos dos dentes mais retos, né? Então isso tudo influencia, mas a gente também tem o limite, né? Do que é bonito aos olhos, e por isso que esses dentes mais quadradões, assim, não fica equilibrado, não fica harmônico. E hoje vocês trabalham também com harmonização lá na Ortodentes, e aí a pessoa vem, pede boca e pede dente grande, aí quer a bochecha também fazer um preenchimento, vai ficando muito diferente o rosto, né? Então na hora que vai fazer os dentes, vocês também pensam na face. Claro, nós temos as referências anatômicas, né, que vão nos possibilitar, eu posso chegar até aqui, né, eu posso deixar até essa altura do teu dente, essa largura, mas que isso não dá, não vai ficar bom, né? Então, o paciente participa de todo esse processo de planejamento e construção do sorriso dele. E aí, gostaram? Foi um belo bate-papo, que aqui na nossa sala a gente vem e conversa como se estivesse fazendo parte de uma roda de chimarrão aí na sua casa. Tem sugestões? Mandem aqui para a TV Passo Fundo. Agradeço as meninas, teria muito mais para falar, mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, VIT, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Um abraço a todos, um UPA bem apertado e até a semana que vem aqui no programa Saúde.